Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nós vamos dar início ao nosso estudo sobre funções. Funções. O que é uma função, né? Qual é a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito de uma função, né? Uma função f, tá? Ela vai ser aplicada num conjunto de valores A e vai retornar um valor num outro conjunto de valores B. Nós já vamos definir quais são, né, cada um desses conjuntos, tá? E a função, ela é uma lei ou uma regra que para cada elemento do conjunto A faz corresponder um único elemento no conjunto B, tá? Esse conjuntinho A aqui, onde nós vamos aplicar a nossa função, ele recebe o nome de domínio. Domínio da nossa função. Tá certo, pessoal? E o conjunto B, que é o conjunto que vai ter, né, as respostas ali, né, da aplicação da função f no nosso domínio A, é o contradomínio ou campo de valores. Vamos chamar ele de contradomínio aqui. Contradomínio. Ou também campo de valores, né? Como que nós vamos representar uma função? Ela pode ser representada assim como eu escrevi ali em cima, f é aplicada em A, nos retorna um valor em B, né? E o valor que nós vamos aplicar em A será no x, e nós vamos obter no B um f de x, tá certo? Também existe uma outra notação alternativa, né? Pode ser essa notação ou essa notação que eu vou colocar aqui em preto, tá? Nós representamos os dois conjuntos A e B aqui, né? E a flechinha nós colocamos a função f, que nós vamos do conjunto A, aplicando f, obter um valor no conjunto B, né? E aqui nós vamos pegar cada valor do campo A, né, do grupo A, que vai ser o x, e nós vamos obter no contradomínio B lá um valor que é y, que também pode ser chamado de f de x, né? Essas duas nomenclaturas elas são bastante utilizadas para definição de funções, né, para a gente trabalhar com funções, e nós vamos usar ambas, né? Essa de cima aqui é um pouco mais comum, eu até prefiro pessoalmente utilizar essa, né? Estou mais acostumado, mas nada impede, no nosso livro-texto lá vão aparecer exemplos escritos dessa forma, e vocês podem interpretar também, escrever dessa forma, fica a critério de vocês, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, de como que funcionam essas funções. Exemplos, né? Então, nosso primeiro caso, né, vai ser o exemplo 1 aqui. O f, que é aplicado em A, vai retornar um valor em B. Nós vamos ter o nosso domínio, né, que é o A, os valores 1, 2, 3 e 4. Vou marcar os pontinhos aqui para cada um dos valores. E nós temos essa representação, né, com o conjunto, que é a representação do diagrama de Venn. Tá? Então aqui nós vamos ter ali no contradomínio o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? Então vou circular esses números, né? Eles estão dentro do nosso contradomínio ou campo de valores, que eu vou chamar de B. Tá certo? Então quando eu aplico a função f, né, nós vamos, por exemplo, aplicar a função f no número 1 e vamos obter, né, como resultado no contradomínio, o valor 2. Tá? Eu posso aplicar a função no ponto 2, né, e obter o valor 4. Né? Isso aqui que eu estou tentando desenhar é uma flechinha, tá, pessoal? Uma flechinha em cima do risco. Tá? Uma setinha que aponta da esquerda para a direita. Tá? Eu posso também aplicar a minha função no ponto 3 e ela gerar um valor aqui, né, no 4, né, que é lá no nosso contradomínio, e eu posso aplicar no 4, né, e retornar o valor, que é o valor ali no 5. Tá? Observem, pessoal, que eu não especifiquei o tipo de função que é, né? Isso aqui é só um exemplo para vocês verem como que a função aplicada num elemento do domínio A, ela nos retorna um valor aqui no contradomínio ou campo de valores, né, que é dito como B. No exemplo 2, que eu vou fazer agora, né, esse sim nós temos uma função g, né, que vai ser aplicada no A e retornar um valor em B, e ela está definida como x, e do outro lado vai aparecer um x mais 1. Então observem que, né, eu vou pegar um valor x no domínio e o correspondente valor, né, no contradomínio será x mais 1.
Então aqui nós não podemos montar o contradomínio de qualquer forma, né, pessoal? Eu vou pegar ali os mesmos, né, conjuntos aqui. Então vou ter o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Esses camaradinhos aqui vão formar o meu domínio A, né? E do outro lado eu vou ter 2, 3, 4 e 5. Aqui o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? Deixa eu fazer o conjuntinho aqui, o diagrama de Venn bem certinho. Tá, encerrando esses números aqui, né? Pegando esses aqui. Esse é o nosso B, né? Então, de acordo com a nossa função que foi definida como x mais 1, né, que é o nosso f de x, né, tanto aqui quanto aqui, né, tá nesse formato. Então, aqui é a regra que vai definir o que vai aparecer no contradomínio quando aplicado no x, né? Se vocês observarem o x aqui, ele vai retornar o quê? X mais 1. Então, é óbvio que se o meu x vale 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então, nós vamos ter a aplicação da função retornando para cá. No 2, nós vamos obter o 3. Então, vou colocar a flechinha aqui, indicando no 3. Do 3 eu vou para o 4, né? E do 4 eu vou para o 5, tá certo? Então vejam, para cada um dos valores do domínio A, eu obtive, né, uma resposta aqui no contradomínio B. Bom, mas é assim, sempre funciona certinho dessa forma? Não, né? Então agora nós vamos fazer dois contra-exemplos. Contra-exemplos. Né? Esses contra-exemplos, eles vão mostrar, né, duas situações em que nós não temos funções, né? Porque função, pessoal, não é toda, desculpa a palavra, mas não é toda continha, né, que aparece aqui. Né? Não é toda relação matemática, né, toda expressão algébrica que representa uma função. Existem regras, né, para que essa expressão algébrica, essa expressão matemática aqui, seja uma função. E nós vamos ver essas regrinhas agora no contra-exemplo, tá certo? Então vamos pegar aqui. Eu vou nomear esse de 3. Esse é o nosso exemplo 3, né? O primeiro contra-exemplo. Então, vou ter aqui um f de A em B, tá? Uma função misteriosa, que eu não vou dizer qual é. Eu vou pegar aqui, ó, 3, 4 e 5. Né? Então, nós temos aqui, aqui e aqui, né? Beleza. E o contradomínio, nós vamos ter dois valores, 1 e 2. Certo? Então, esse aqui é o nosso contradomínio B. O que vai acontecer aqui? Né? De acordo com essa função, a aplicação dela no domínio A vai nos retornar, né, a seguinte correspondência em B. Então, aplicando no valor 3, nós vamos obter um resultado aqui no 1. Aplicando no valor 4, nós vamos obter um resultado aqui no 1 também. Né? E aplicando no 5, nós vamos obter um valor aqui no 2. E aplicando no 4 novamente, nós vamos obter um valor aqui no 2. Né? Fiz em outra cor ali, né, para ressaltar bem o que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse contra-exemplo. Né? Quando eu estava explicando a parte inicial ali de funções, você pode retornar o vídeo lá e prestar bem atenção em como que eu falei, né? Mas eu vou repetir aqui. Uma função é uma lei ou uma regra que a cada elemento do domínio, né, aqui, do A, faz corresponder um único elemento em B. Tá? Então, se vocês repararem nessa frase, para cada elemento, quer dizer que eu tenho um único correspondente no B. Vejam aqui, ó. No 1, aplicando no 1, eu tenho um único correspondente, que é o 2. Aplicando no 2, eu tenho um único correspondente, que é o 4. Aplicando no 3, eu tenho um único correspondente, que é o 4 também. Nada impede que o correspondente do 2 e do 3 seja o mesmo 4. Mas o que importa é que se aplicar no 2, só vai ter o 4. Aplicar no 3, só vai ter o 4. Tá? E aplicando no 4, eu tenho um único, que é o 5. O que aconteceu nesse contra-exemplo aqui? Nós aplicamos no 3, teve uma única resposta, vamos dizer assim, que é o 1. Aplicando no 4 que deu o problema. Por quê? Eu obtive 1 e 2. Né? Aplicando a cada elemento de A, eu não obtive um único elemento em B. Né? No caso específico do 4, eu obtive o elemento 1 e o elemento 2 como resposta da aplicação da função em um ponto só. Né? Então, nesse caso, esse f não é uma função. Ele é uma relação matemática, tudo bem, ele pode ser uma expressão, tudo bem, mas ele não é uma função. Tá? Vamos para o segundo contra-exemplo, ou exemplo de número 4. Agora nós vamos pegar aqui o g de x, que aplicado em A nos retorna o valor em B, né?
E a nossa funçãozinha aqui vai ser explícita agora, ó, x menos 3, tá certo? Então essa é a relação aqui, a regra ou lei, né, que aplicado no A vai gerar um valorzinho em B, beleza? Até aqui nenhum problema, né? Vamos lá, fazer o domínio primeiro, né, o 3, o 4 e o 5. Reparem que sou eu que estou especificando quais elementos fazem parte do meu domínio e quais fazem parte do meu contradomínio, né? Geralmente, esses dois camaradas aqui são os reais, tá? Ou os inteiros, né? Depende muito da especificação do problema. Mas se o problema não especifica nada, são os números reais. Então, é um conjunto infinito de números, tá, pessoal? Mas aqui só para a gente entender o que acontece, né, com a função. Vamos lá. Então, aplicando essa função aqui, nós vamos aplicar ela no 5. 5 menos 3 dá 2. Então, nós temos correspondendo um único elemento no B. Aplico no A, corresponde um único no B. Joia. Eu vou lá, aplico no 4. 4 menos 3 dá 1. Então, aplicando a função no 4, eu vou ter um único elemento, que é o número 1, tá certo? E agora eu vou aplicar no 3. 3 menos 3 dá 0, só que o 0 não faz parte do meu contradomínio, tá? Então, aqui que está o nosso probleminha. Então, vou repetir de novo aquela frase. Função é uma lei ou regra que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B. Qual que é o problema com o 3? Aplicando a função no 3, não corresponde nenhum elemento no B. Não tem o 0 aqui. Não faz parte do meu contradomínio. Então, é por isso que essa relação G não é uma função, tá? Então, para resumir aqui, pessoal, aquela frase que eu fiz questão de destacar é ela que vai dizer se uma relação matemática é função ou não. Então, eu tenho que ter uma única resposta quando eu aplico a função em um elemento do domínio e essa resposta tem que fazer parte do meu contradomínio, tá certo? Ocorrem casos que, por exemplo, você tem um x que está no denominador, ele está na parte de baixo, então eu não posso ter um x igual a zero, né? Então ele não faz parte do contradomínio. Então ali pode, né, ser um caso onde nós não temos uma função. Tá certo, pessoal? Então no ponto zero não teria uma função. E existem inúmeros outros exemplos, né, de como que funcionam essas funções, tá certo? Bom, eu falei para vocês sobre domínio, né, que é o campo de valores onde nós vamos aplicar a nossa função, e o contradomínio, né, que é o campo de valores onde está a resposta da aplicação da minha função. Existe um outro conjunto que é o conjunto imagem. Conjunto imagem. O que é esse conjunto? O conjunto imagem, ele é o conjunto formado por todas as respostas, vamos dizer assim, da aplicação da função f no domínio. Tá? Ah, professor, mas não é igual ao contradomínio? Às vezes sim, às vezes não. Né? Nesse caso aqui, do exemplo 2, né, o meu contradomínio é esse. E as respostas são todos os elementos. Então, o meu conjunto imagem é 2, 3, 4 e 5. Beleza? No exemplo 1, não, porque nós temos o contradomínio formado por 2, 3, 4 e 5. Entretanto, o 3 não é resposta da aplicação de f em nenhum dos elementos do domínio. Então, no exemplo 1 aqui, isso fica bem claro, né? O meu conjunto imagem, nós vamos denominar ele por imagem de f, né? É a imagem da aplicação de f no domínio. No caso do exemplo 1, né, que fique bem claro, nós temos que ele é o 2, o 4 e o 5. É esse aqui, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, né, do exemplo 1, tá certo? Então, muito cuidado para não confundirem conjunto imagem com contradomínio. Eles são parecidos, às vezes são iguais, mas podem ser diferentes também. A imagem, se a gente falar qual é a imagem da função, a imagem se refere a um valor só. Então, vai ser a imagem da função aplicada em 1, é o 2. A imagem da função aplicada em 4, é o 5. O conjunto imagem que nós denominamos dessa forma aqui, que será o conjunto com todas as respostas, né? A aplicação da função no meu domínio. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso, né? Já vou gravar um próximo videozinho com alguns exemplos.